Temos aqui um gráfico que corresponde à função f de x definida por ramos, cuja fórmula podemos ver aqui. O que esta fórmula diz é que, se quisermos calcular a imagem de um valor de x, se o valor de x for negativo, a fórmula usada deve ser 1 sobre raiz de menos x. Portanto, para valores negativos, a fórmula é esta, e se o valor de x for maior ou igual a zero, a fórmula que deve ser usada é a raiz de x. Então, podes parar este vídeo e observar que para valores de x maiores ou iguais a zero, estamos a considerar valores de x no semi-eixo positivo, incluindo o ponto zero. O gráfico é a raiz de x, é o gráfico que aqui temos. E para valores de x menores ou iguais a zero, portanto, quando consideramos valores na semi-reta correspondente aos valores negativos, juntamente com o zero, a fórmula é esta, que aqui está, e o gráfico que lhe corresponde é este. Agora, a respeito desta função, nós podemos dizer, por exemplo, que o limite de f de x, quando x tende para 3, é igual a quem? Como é que nós calculamos este limite? Ora, quando x tende para 3, estamos a considerar valores maiores ou iguais a zero, não é? Porque nesta expressão x tende para 3, significa que estamos a considerar uma sequência de valores de x que tende para 3, 3 fica ali neste ponto, okay? Fica aqui. Portanto, se quisermos ver qual é o resultado desta operação, ela interessa por valores cada vez mais próximos do número 3, portanto, para ser feito este cálculo, nós consideramos valores numa região muito pequena à volta do número 3, portanto, valores maiores ou iguais a zero. E, portanto, o cálculo deste limite resume-se ao cálculo do limite, quando x tende para 3, de raiz de 3, raiz de x, porque é esta a forma da função que devemos usar para calcular imagens de valores de x maiores ou iguais a zero. Ora, quando o x tende para 3, o raiz de x tende para raiz de 3, que é outra forma de nós dizermos quanto mais próximo de 3 está o x, mais próximo da raiz de 3 está o valor que a função tem, e, portanto, este é o valor limite. E não interessa se nos aproximamos de x pela esquerda ou pela direita, o limite é o mesmo para os dois casos. Já em torno no ponto zero, a função não tem limite. E não tem limite porque, bem que existe o limite de f de x quando x tende para zero por valores positivos, quando x tende para zero por valores positivos, porque aqui no gráfico podes observar que se o x se for aproximando por valores positivos de zero, os pontos do gráfico vão se aproximando deste ponto que aqui está, e, portanto, em termos de y, os valores de y vão tendendo para zero, portanto, este limite é zero, o que obteríamos se, em vez de f de x, usássemos raiz de x, uma vez que estamos a considerar valores de x positivos. O ramo a usar é o que tem a fórmula y igual a raiz de x, e, portanto, o limite da raiz de x quando x tende para 0 mais é zero. Já quando nos aproximamos de zero por valores menores que zero, quando vamos calcular o limite de f de x quando x tende para 0 por valores menores que zero, se queremos calcular imagens para valores de x menores que zero, aqui temos que pôr um menos. O ramo que usamos corresponde a esta expressão, e, portanto, aqui vamos calcular o limite de f de x
quando podemos pôr 1 sobre raiz de menos x, quando x tende para 0 por valores menores que 0. Ora, se x tende para 0 por valores menores que 0 no nosso gráfico, podes ver que estamos a considerar sequências de números negativos. Por exemplo, podias considerar menos 0.1, depois menos 0.01, menos 0.001, portanto uma sequência de valor de x que se aproxima de 0. O menos aqui no nosso radical faz com que o radical veja valores positivos em baixo. Por exemplo, se colocarmos ali menos 0.1, o radical vê mais 0.1 e vai calculando raízes. Como os radicandos, o que fica debaixo da nossa raiz é cada vez mais pequeno, se tu observares a expressão, ela faz a divisão de 1 sobre raiz de menos x. Se este tende para 0, então o quociente cresce sem ter teto, portanto, dito de uma maneira formal, tende para mais infinito, e portanto este limite aqui é mais infinito. E quando não existe um dos dois limites laterais, que é deste caso, o que neste caso temos, não existe o limite à esquerda, a função não tem limite nesse ponto. Portanto, o limite só existe quando os limites são os dois números reais e são o mesmo número real. Logo, não há limite, não existe limite, podemos dizer que não existe o limite de f de x quando x tende para 0.